Bem, pessoal, nossa aula de hoje é continuando, né, essa ideia dos átomos, como é que é a estrutura do núcleo, a gente já viu, vendo aí, também a eletrosfera. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre como distribuir os elétrons, né, na eletrosfera, e já teve uma percepção sobre a questão dos níveis de energia, né? E com essa percepção, a gente observa que alguns elementos químicos, eles atingem certos níveis de energia do 7 e alguns não conseguem atingir todos, né? E isso acaba caracterizando eles. Outra coisa também que a gente observou é que tem elementos químicos que terminam na última camada energética com a mesma quantidade de elétrons. Então, a camada de valência, a última camada, também tem ali o mesmo número de elétrons. Então, isso também dá uma certa característica. E com base nisso, e em observações até mais rudimentares, né, pesquisadores foram tentando categorizar ou organizar ali esses elementos químicos, né? E daí surge o que a gente tem hoje como uma tabela periódica. Por que esse nome, né? Periódico. O que é uma tabela periódica? Bem, tabela periódica, o termo período ou periódico aí se refere a algo que acontece no tempo de modo periódico. Ou seja, você tem aí toda segunda-feira aula de química. Então, periodicamente, vocês assistem a aula de química, no mesmo intervalo de tempo. Aqui hoje, 7 dias depois, outra aula, 7 dias depois, outra aula. Então, um evento que se repete com regularidade é chamado de periódico. E o pesquisador, né, estudioso Mendeleev, ele percebeu que alguns elementos químicos, as propriedades, meio que se comportavam de modo parecido a cada grupo, né, de elementos químicos. No caso, ele relacionou essa periodicidade com a massa atômica. Então, ele percebeu assim que um aumento de massa igual a tanto, a cada tanto de massa, tanto de aumento de massa, o elemento fica parecido com o anterior, em propriedades químicas e físicas. Só que o que ele propôs, né, de entendimento, né, de periodicidade, não batia para todos os elementos químicos. Alguns realmente tinham um comportamento parecido. E como a gente pode observar aqui nessa imagem, olha como é a tabela que ele fez, né? Esse era um pesquisador aí, russo, e ele fez esse manuscrito, né? Dmitry Mendeleev, mostrando como seria mais ou menos uma tabela periódica, né? Mostrando os elementos químicos e os períodos delas, ou seja, as regularidades. Então, realmente bem rudimentar. Mais adiante, o outro pesquisador também, e até fazia parte do exército inglês, Henry Moseley, ele percebeu que, na verdade, essa periodicidade não estava ligada à massa, sabe? À massa atômica, mas sim ao número de números atômicos, né? Ou seja, a carga positiva, ou seja, o número de prótons, tá certo? E como a gente viu até há pouco tempo no exercício, né? Alguns elementos químicos, vocês têm aí o mesmo número de átomos, mas massas diferentes. Então, a ideia de massa para estabelecer uma certa periodicidade, ela acaba falhando exatamente por conta da existência dos isótopos, ou seja, elementos químicos do mesmo tipo, exatamente o mesmo elemento químico, mas, mesmas características, mas com massa variando um pouco, tá? Então, a ideia, né, de Moseley permitiu que os cientistas conseguissem, né, agrupar melhor
os elementos químicos. Mas, né, outras pesquisas, né, deram sequência, também o estudo, né, da questão da eletrosfera, cientistas como Linus Pauling, como a gente viu nas aulas anteriores, compreender a ideia do diagrama de energia, de como que os elétrons estavam distribuídos, começaram a perceber, né, que essa distribuição eletrônica influenciava em algumas propriedades, né, e o número de elétrons está diretamente relacionado com o quê? O número atômico, ou, no caso, o número de prótons, tá certo? Então, hoje, nós temos aí uma tabela periódica, né, bem mais organizada, com os elementos químicos, né, formando 18 famílias ou grupos, tá? Que são as colunas aqui, e os períodos, né? 7 períodos aqui, tá? E qual é a ideia do período aqui? A gente falou que propriedades que se repetem, não é assim? A cada quantidade de número atômico. Então, quando um elemento químico está na mesma família, ó, esse elemento químico aqui, ó, por mais que ocorra um aumento no número de prótons, ó, eles têm características muito semelhantes. E aí a ideia da periodicidade, tá bom? Aqui também nós temos uma simplificação, ó, vou aumentar aqui para vocês verem melhor, elementos que são chamados de lantanídeos e actinídeos. São elementos que todos eles pertencem à família 3, e no caso os lantanídeos estão no período 6, e os actinídeos no período 7. Então todos esses elementos eles vão constar aí, tá certo? Por conta das suas características. Então, como não iria caber todos aqui, ia ficar muitos, não é feito esse arranjo na tabela para poder demonstrá-los, tá certo? E aqui você tem também, né, elementos químicos como o hidrogênio, né, que é o primeiro elemento químico, que está considerado na primeira família, mas ele tem características atípicas, então ele é como se fosse um elemento ímpar, tá? Então, ele está aqui na primeira família, mas não faz parte realmente das características da primeira família. E aí, os elementos químicos, eles são agrupados, né, em grandes grupos, como elementos representativos, que estão em amarelo, ó, esses elementos representativos, elementos de transição externa, que são os em rosa, tá? Aqui. Elementos de transição interna, que são os azuis aqui. E os elementos considerados à parte, que não correspondem a nenhuma classificação na tabela periódica. Quem é esse? O hidrogênio. É o elemento ímpar, o coringa aí da tabela periódica. Tá certo? Agora, como é que essa classificação se dá? A gente vai ver daqui a pouco na aula como é que ocorre essa classificação em grandes grupos. Então, hoje, a gente vai se ater aos elementos do grupo dos representativos, os elementos representativos. E o número N de níveis de energia preenchido pelos elétrons, ele vai formar ou vai te dizer o período, ou seja, a linha que o elemento químico está ocupando, certo? Então, voltando aqui, você tem aqui o lítio, o sódio, o potássio. O que é que eu posso dizer exatamente sobre eles aqui? Só olha na tabela. Que o lítio, ele ocupou 2 níveis de energia. Então ele foi lá, 1s2, 2s2, alguma coisa. Ele parou no 2, no nível 2. O sódio, ele vai parar no nível 3. E
ele vai, não quer dizer que ele vai ser o último, né? Mas ele vai passar pelo nível 3, vai ter o nível 3 ocupado, alguma quantidade de elétrons. E o potássio vai ter o nível 4 ocupado por alguma quantidade de elétrons. Então, quem é que pode ter somente o nível 1 ocupado? Só o hidrogênio e lá do outro lado, ó, o hélio. Porque o nível 1 não é só 1s2, ou seja, o nível 1 só cabe 2 elétrons. O hidrogênio só tem 1 e o hélio tem 2. Então pronto, só eles podem estar aí no primeiro nível de energia, ou no primeiro período. Por isso que ocorre esse grande salto aqui, ó. Então, 100 elementos, só são 2. Aí já o segundo nível, ocupado somente o segundo nível, só vai ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok? Perceba que os de transição interna e externa só vão começar a existir, ó, o externa a partir do quarto período e o interna a partir do sexto, sétimo período. Tá? Então são elementos com muito mais elétrons. E outra coisa importante é que os elétrons, né, mais energéticos do átomo, no estado fundamental, vão indicar a família na coluna do elemento. Isso equivale, pessoal, para os representativos, né? Fica bem claro isso nos representativos. Então, como é que isso fica claro nos representativos? Então, quando você fizer a configuração eletrônica, por exemplo, do grupo 1, que está lá o lítio, sódio, potássio, o bírio, o célcio, o frâncio, eles são chamados de metais alcalinos, tá? A representação vai ser o quê? NS1, ou seja, algum nível, pode ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou 7, e vai terminar no S1. Então, ele vai ter apenas um elétron na última camada. Então, ó, um elétron, família 1. Já o grupo 2, ele vai ter lá o berílio, magnésio, cálcio, né, bário, rádio, né, estrôncio. Então, são os metais alcalinos terrosos. E você vai ter aí, vai terminar ou no 2S2, no 3S2, conforme a sequência, ó. 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. Vai terminar nesse tal do S2. E aí, como ele tem só 2 elétrons na última camada, ele é exatamente do grupo 2, tá? E o restante segue a mesma lógica. Mas aí perceba que o grupo 13, ó, vai terminar com 3. Mas não é 13, professor. Antigamente, a tabela periódica ela era dividida assim. Era 9 grupos, chamado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B. Mas aí mudou. Aí como é que você consegue perceber isso? Se tiver aqui o 3, é só você botar o 1 antes. Ó. 13, 4, 14, 15, 5. Aí você diz que é o 15. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. O 16 vai terminar com 6. O 17 vai terminar com 7. É só você botar o 1 antes que dá certo. 18 termina com 8. Tá ok? E aí, falando mais sobre esses elementos, perceba que família 1 e 2 são metais, já as outras não são metais. Aí você tem lá a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, se chamaram. São aqueles que começam a família, tá bom? Os calcogênios, tem a família dos halogênios, tá bom?
esses halogênios, eles são bem conhecidos porque eles são muito reativos, né? Eles gostam, né, de reagir. Normalmente, ou fazem reações de formação de moléculas compartilhando um elétron, ou até doa, quer dizer, recebe o elétron para poder ficar estável. Porque eles têm 7, né, elétrons na última camada. Aí vai ter o flúor lá que o dentista usa aí, sua boca, o cloro da água, o boro, o iodo, né, o astato, não são elementos aí dos halogênios. E também você vai ter chamado a família dos gases nobres, né, que tem o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Então esses elementos aí, eles têm 8 elétrons na última camada, ou 2, no caso do hélio. Tá? E isso é o que vai configurar neles uma estabilidade. E por ele ter essa estabilidade, eles não reagem nem com eles mesmos. Né? Então, assim, de modo geral, eles não formam moléculas. Hoje, com as pesquisas mais avançadas, descobriu que alguns desses elementos químicos formam, né, estruturas moleculares, né? São coisas bem raras. Mas o que a gente, por que esse nome, né, gases nobres? Né? Você pode lembrar o seguinte: lá na Idade Média, né, existia lá a nobreza, né, podemos dizer assim, e os que eram senhores feudais, né, voltando às aulas de história, né, e tinha a plebe, né, os plebeus. Então era inadmissível um nobre casar com alguém da plebe. Então podemos dizer assim que a nobreza não se mistura com a plebe, com o povo. Né? Então até hoje, esses pensamentos ainda existem. Né? Pessoas que têm uma certa condições, famílias tradicionais, não aceitam bem o casamento de alguém de sua família com alguém que é do povo, que às vezes vem de uma condição social de baixa renda, por exemplo. Então existe essa atitude de não se misturar. Então, a ideia do nome gases nobres remonta, né, essa ideia de não se misturar. Lembre disso. Né? Então, os gases nobres têm essa tendência de não se misturar. Não que eles sejam, né, preconceituosos. Né? A ideia, no caso dos gases nobres, é que eles estão de boa, eles estão estáveis. Né? Não precisa de outro para ficar estável. É como se fosse um solteirão. Não, estou solteiro, tá bom demais, não preciso casar, estou bem da vida. Aquela mulher que a titia já está com 50 anos, não casei, estou feliz da vida, não preciso casar. Então, você pode ter essas ideias, né, para entender o que são os gases nobres. São aqueles que não se misturam com outros, são aqueles que estão satisfeitos ou estão na sua condição satisfeitas, estáveis, tá bom? Os outros elementos, eles não estão nessa condição. Então, eles têm que fazer reações, eles têm que interagir para poder atingir a estabilidade. Então, o que são os elementos representativos, né, propriamente dito? Né? O que são esses elementos representativos? Bem, todos os elementos representativos, eles, quando você fizer a distribuição eletrônica, né, por isso que eu falo que a distribuição eletrônica é tão importante para você entender outras propriedades. Então, quando você tiver aí os elementos representativos, né, ou estiver pensando nos elementos representativos, você pode ver o seguinte, que esses elementos químicos, eles vão terminar a sua distribuição eletrônica no subnível S ou no subnível P. Não importa qual é o período ou o nível de energia, tá, que você esteja. Não importa. O que importa é que ele vai terminar com S ou P. E aí, todos esses aqui, ó, são representativos, tá vendo? Só que os que terminam em S vão ser da família 1, da família 2 e o hélio, que é lá dos gases nobres. Já os que terminam em P
vão ser todos da família, desde a família 13 a 18. Ou seja, lá da família do boro até a família dos gases nobres. Então, todo esse pessoal aqui, ó, na tabela periódica, vai terminar em P. E as duas primeiras famílias, né, vão terminar em S, e o hélio também vai terminar em S. Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? Então, eu tenho aqui o potássio, que tem a massa 39 e o número atômico 19. O número atômico 19 vai me dizer o número de elétrons. Então, ele tem 19 elétrons para distribuir. Então, fazendo aquela distribuição, vou ter lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e no final vai ter o quê? 4s1. Então, ó, perceba, ele terminou em S. Se ele terminou em S, você pode fechar o olho e dizer que ele é ou da família 1, ou da família 2, ou um gás nobre. Lá o hélio. Se ele termina em S, em 4S1, o que é que ele está te dizendo? Que ele está no quarto período da tabela periódica. Então, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Ele está bem aqui, ó. Então, ou ele é esse, ou esse. E ele termina com um elétron. Então, ele é da família 1. Então, aqui, ó, só pela distribuição eletrônica, você consegue achar o elemento químico. O potássio, ele fica bem aqui. Outro exemplo, o cloro. O cloro tem 17. Então, ele vai terminar um pouquinho antes. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se ele termina em P, já sei que ele não vai estar aqui nas primeiras famílias. Ele vai estar lá nas outras famílias, da 13 a 18. Como ele termina no período 3, ó, ele está na terceira linha. Ó. Linha 1, linha 2, linha 3. Ele está bem aqui, ó, na linha 3. Está por aqui. Tá? Agora, qual é? Porque aqui tem, ó, família 13, né, até 18. Então, você tem aí, ao todo, né, 7 elementos possíveis. Ele vai ser o que termina com 5 elétrons. Então, se ele termina com 5, você bota um antes, então ele é da família 15. Então, a família 13, família 14, família 15. Então, ele fica bem aqui, o cloro. Tá? Então, perceba que a distribuição eletrônica, ela te permite, né, montar a tabela periódica. E os elementos representativos, que é o alvo do nosso estudo de hoje, eles sempre vão terminar no subnível S ou no subnível P. Tá certo? Professor, eu vou ter que decorar todos os elementos químicos da tabela periódica? Não. Mas é importante você se familiarizar o máximo possível com esses elementos químicos. E alguns, no caso, os representativos, eu aconselho você tentar aprender, né, a família, né, saber qual é aqueles elementos. Então, como é que eu vou saber, professor? Como é que eu vou saber todos os gases nobres? Ou todos da família do boro? Então, assim, não precisa necessariamente você decorar. Mas é bom você ter uma noção, tá certo? E tem algo que pode te ajudar, né? O que é que poderia te ajudar? Por exemplo, frases, né, para ajudar você a ter uma noção. Talvez você já tenha até ouvido falar de algumas frases que se usa para decorar a tabela periódica, né? Vocês estão no primeiro ano, então vocês não tiveram a oportunidade de ver os eventos da escola, né, do Edson Corrêa. Todo ano, né, nós tínhamos, quando estava no presencial, 4 eventos. Né? Um deles era um evento
né, uma gincana da matemática e da ciência da natureza, que tinha várias provas, né, como se fosse provas de conhecimento, provas de desenvolvimento de ideias, né, atividades, jogos, né, como se fosse um game show mesmo. E uma delas era para aprender a tabela periódica. Então era dito lá o elemento químico, aí a pessoa pegava, tinha que encontrar o símbolo numa mesa, o elemento químico, pegar esse símbolo e colocar no ponto certo da tabela periódica, como se fosse montando um quebra-cabeça. Então, no último ano que teve, né, o pessoal se dedicou, estudou e tudo. Quando terminou o game show, de tanto pessoal ali competir, a tabela periódica já estava assim, uns 60% montada. Né? Então, realmente, né, é importante vocês aprenderem, né? Mas, como eu digo, é mais importante você saber pegar a distribuição do elemento químico e saber, com isso, onde é que ele está. Certo? Mas conhecer os elementos químicos também é importante, porque se eles são da mesma família, quer dizer que ele tem, né, características parecidas. E isso vai te ajudar. Por exemplo, a família 1 é formada do hidrogênio, que é um elemento ímpar, mas também de metais, que são chamados metais alcalinos. Tá? Então, metais alcalinos terrosos. Então, se você tem aí esses elementos, como a gente viu bem aqui, ó, os alcalinos e os alcalinos terrosos. Você tem aqui, ó, a família 1 e a família 2. Então, quando você conhece eles, todos esses aqui terminam com um elétron na última camada e todos esses terminam com 2. E propriedades de um podem ser parecidas com de outro, tá bom? Por exemplo, o sódio, né? A gente pensa assim, sódio tem no sal. E você não vê o sódio como um metal, mas ele é um metal, assim como o lítio que está na bateria do celular de vocês. As primeiras baterias eram feitas com sódio e não com lítio, tá? Mas com lítio elas são bem mais eficientes. Então, né, como atividade, né, eu proponho a vocês, se vocês pegarem o caderno de vocês, anotem essas frases, ou então depois pegam no material que eu vou disponibilizar, para tentar treinar, tá certo? E aprender o máximo que você puder. Não precisa tentar também decorar isso aqui, mas aprender o máximo que der. Então, existem algumas frases que ajudam a gente a saber essa sequência. Por exemplo, a família 1. Hoje, Linac, ó, quase o meu nome, né? Linac roubou Césio da França, ou do Frâncio, né? Então, existem essas variantes aí nas frases, tá bom? Então, você pode estar da França ou do Frâncio, tá errado aqui, né? Ficaria do. Então, essa frasezinha aqui, ó, vai te dizer o quê? Hoje, hidrogênio, Linac, lítio, sódio, potássio, roubou no caso aí, o rubídio, Césio, já é o próprio nome, né? Césio, do frâncio, que é o elemento químico, né? Frâncio. Tá certo? Aí você pode lembrar de uma pessoa roubando, né? Ladrão lá. Hoje, Linac roubou o Césio da França, ou do Frâncio. Tá bom? O Césio é um elemento químico radioativo, né? E caro, né? Outra frasinha que também você pode utilizar, ó. Bela Margarida casou com o senhor Bário de Rádio. Bela, berílio. Margarida, magnésio. Casou, cálcio. Com o senhor, ó, olha o símbolozinho de senhor, né? Abreviatura. Senhor, que aí no caso, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, é o estrôncio. Aí bário, é o próprio bário. De rádio, é o próprio rádio. Tá bom? Aí você lembra lá de um casamento. Bela Margarida casou com o senhor Bário de Rádio. Tá bom?
E existem algumas variantes dessa frase, né? Essa frase aqui também, o pessoal fala, de vez de barão, bota barão, né? Senhor barão. Então, existem variantes, né? Só exemplos aí para vocês decorarem, né? Outro exemplo aqui, a família 13, que é a família do boro, né? Boca largada ganha índio talho neônio. Aí você pode lembrar de alguns índios, né, que usa aquele alargador na boca, né? Boca largada ganha índio talho neônio. Então essa aí vai ser o quê, ó? Boca, boro. Alargada vai ser o alumínio. O ganho, GA, é o galho. O índio, o IN, é o que está aqui em negrito, né? É o próprio nome, índio. É um elemento químico. Talho é o próprio talho. E o niônio, desculpe, é o niônio. Tá bom? Família 14. Conheço a Simone Gerismunda somente pela bunda flácida. A frase tá engraçada, né? Só inventa cada um, mas aí dá para te dar a família do carbono. Conheço, C, carbono, Simone, SI, silício, Gerismunda, GE, é o, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, é o germânio. Somente SN é o estânio, pela, né? Pela bunda, ó, juntou. P do pela com o B de bunda, é o chumbo. E o flácida, o FL, vai ser o fleróvio. Tá ok? Então, essas frases, elas servem só para te lembrar o símbolo. E aí você, meio que pela frase, vai marcando os símbolos, depois com o símbolo você puxa o nome. Tá ok? Outro exemplo. Nossos pais assam saborosos bifes moscóvios. Nossos, o N é o nitrogênio, os pais, o P é o fósforo, o assam, AS, é o arsênio. Você tem aí o bifes, BI é o bismuto, e o moscóvios já é o nome moscóvio, só botar no singular. O 16, os 7 porquinhos livres. Então pensa lá nos porquinhos, né? Os 7 porquinhos livres. Isso aqui é bem facinho, porque quase monta a mesma frase. Os 7. Ó, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Aí, porquinhos é o polônio e o livre, né, é o livermônio. E a família 17. Foi Clóvis Brito quem invadiu até Atenas. Foi o flúor Clóvis, o cloro Brito, vem aqui do bromo, vou olhar aqui para vocês. Quem invadiu o I, iodo, até o AT, astato, e Atenas, TS, é o texínio. E os gases nobres, né? Os gases nobres é um, né, bem também é importante, né? Você saber quais são os gases nobres. Então, ó, Hélio negou armas de criptônio ao xerife Radônio Ognessomo. Ó, Oganessono. Nome feio, né? Mas esse aqui é um elemento químico que foi dos mais novos, né? Descobertos, né? Na verdade, até sintetizado. Então, Hélio negou a arma de criptônio. Por que eu estou botando criptônio e botei aqui o Superman aqui, ó? Ele lembra da criptonita, né? Lá, a criptonita. Então, pense na criptonita. Ó. Hélio negou a arma de criptônio ao xerife Radônio Oganessomo.
Nome feio, eu botei até completo, porque é o nome do elemento mesmo. Então, hélio é o próprio hélio, nome de gente, né? Hélio. Negou, Ne, neônio, deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Armas, Ar, argônio. Criptônio, é o criptônio mesmo, ó. Aí o xerife, o Xe, é o xenônio. Radônio, Rn, desculpe, é o radônio. E organessono, é o organessono, tá bom? É o nome mesmo do indivíduo, tá bom? E essas figurinhas é só para vocês fazerem, né, alusão, né? Aí a de Atenas, sempre assim, a frase da Atenas é a frase da frente do Flúor. Foi Clóvis Brito quem invadiu até Atenas. E assim por diante. Então isso aqui, pessoal, depois vocês podem copiar, né, marcar direitinho aqui as letras, né, com os elementos químicos, ok? Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Se ajudar você, ótimo. Se não, professor, eu prefiro olhar aqui, eu já sei o que é o flúor, cloro, bromo, decorar mesmo. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, dexine. Então, faça como você quiser. Porque é bom vocês saberem, pelo menos, algumas coisas, assim. Numa prova de Enem, ele às vezes pode dar alguma informação, né? Como eu disse, os halogênios e tal, são elementos que têm característica tal, tal, tal. Aí você, são os halogênios? Os halogênios da família do flúor. Aí lá, então é o flúor, cloro, bromo. Por exemplo, no terceiro ano, quando eu falar assim, os halogênios, eles podem, né, formar grupos, né, orgânicos ou tipos, né, de compostos orgânicos, que são os aletos orgânicos. Então, quando eu falar que os halogênios podem fazer isso, então os halogênios vão ser os identificadores. Então, se você precisa saber quem são os halogênios para identificar o grupo lá daquele elemento, daquele tipo de função orgânica, tá bom? E assim por diante. Quando você conhece, né, essas famílias, te ajuda a compreender mais algumas questões. Como a gente tem propriedades parecidas, também vai te facilitar algumas coisas. Por exemplo, se você pensar aqui, por exemplo, nos 7 porquinhos, você pensa no oxigênio. Opa, distribuição eletrônica do oxigênio, né, o número na camada de valência do oxigênio é parecida com a do enxofre, que é parecida com a do selênio, por exemplo. Então, isso te ajuda a ter uma noção. O nitrogênio com o fósforo também vão ter similaridade na camada de valência, porque eles são da mesma família. Tá ok? Na nossa próxima aula, a gente encerra a nossa aula de hoje com os grupos representativos, mas na nossa próxima aula a gente vai ver os outros, né, de transição interna, de transição externa, e vai entender também algumas propriedades da tabela periódica. Ou seja, como eles estão agrupados por características, por uma certa lógica, como o número de elétrons na última camada, ou o número de níveis que foram, né, assim, atingidos. Então, essa periodicidade de comportamento vai te permitir também prever, olhando a tabela, quem é aqueles que têm o maior raio atômico, ou seja, o maior diâmetro, né, podemos dizer, do átomo. Quais são aqueles que têm maior eletronegatividade, né, ou seja, que atrai os elétrons com mais força, o núcleo atrai os elétrons com mais força. O contrário também é a eletropositividade, né, o que é a eletroafinidade, né, ou comportamentos, né, assim, desse tipo, que envolve a questão da liberação ou não de elétrons, né. Então, esses comportamentos também podem ser previstos pela estrutura da tabela periódica. Isso aí vai ser o assunto da nossa próxima aula.